Gente linda, pegue a Bíblia, você que trouxe, seja no smartphone, seja no celular, seja no iPad, no tablet, seja física, ou seja na mente. Mas agora nós vamos ler o texto. Mateus capítulo de número 26, por favor. O verso é o de número 36. Isso. Mateus 26, verso 36, está escrito: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E quem crer na Bíblia, diga amém. Posso fazer-lhes um pedido, sim ou não? Olhe para a pessoa bonita que está do seu lado, por gentileza, ainda que isso seja pela fé. É porque pela fé não tem como dar errado. Olhe logo, vai. Pode olhar. Isso. Agora dê um sorriso para ele, um sorriso para ela. Ô pastor, mas eu sou banguela. Problema não, pela fé você vai ver dente agora, pode sorrir. Aleluia. Agora diga para ele ou diga para ela: Deus vai conversar com a sua alma. E nessa conversa, Ele tem um assunto em pauta.
A prensa dói, mas o propósito é maior. Queridos de Deus, queridas de Deus, noiva do Cordeiro. Eu me debrucei essa noite de domingo na leitura de um texto que eu considero um texto muito profundo. Profundo por conta da mensagem intrínseca na história que está sendo citado. Esse texto é o texto que Mateus está narrando no capítulo 26. Eu principiei a minha leitura partindo do verso de número 36, que é o momento que Jesus se direciona para o Getsêmani para orar. Me empreste alguns minutos da sua atenção para que eu monte a minha guisa introdutória para te conduzir para aquilo que nós temos para dissertar essa noite. O ministério de Jesus, ele dá-se o pontapé inicial de uma forma muito plausível, e por incrível que pareça, se teve uma coisa que Jesus nos ensinou em suas atitudes, nos deixando como lição e também como princípio, é uma vida de oração. Porque pense em alguém que amava orar, esse alguém era Jesus. Isso é tão verdade, que na matéria de oração, ele foi professor. Aleluia. Porque um dia os seus discípulos chegaram para ele e disseram: ô mestre, nos ensine a orar. E por incrível que pareça, eu sou muito humilde em falar-lhes que eu já vi professor de matemática, eu já vi professor de inglês, eu já vi professor de química, de física, eu já vi professor de história, filosofia, mas professor de oração, só quando eu peguei a Bíblia. De novo, Jesus era professor na matéria de oração. Pastor, e por que você está afirmando isso? Porque o pontapé inicial do ministério de Jesus se deu debaixo de oração. Jesus era tão bom nessa matéria, que como professor ele foi ensinar os seus discípulos, e ele disse: olha, quando fores orar, orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita em nós a tua vontade. Falar de oração com Jesus era falar de um assunto que ele dominava. E pastor, por que você está fazendo esse caminho da guisa introdutória? Já você vai entender. Porque para montar o colegiado apostólico de Jesus, ele não saiu a torto e a direito dizendo: aquele ali é bom, vem. Não. Esse aqui tem diploma, vem. Também não. Não, aquele ali tem uma boa aparência, vem. Não foi assim não. Para ele montar o colegiado apostólico, sabe para onde ele foi? Para a oração. Eu vou falar uma frase e eu queria que você pensasse nela. Oração na vida de crente não pode ser step. Vou mais uma vez. Oração na vida de crente não pode ser step.
Pastor, e o que é um step? Step é aquela roda com um pneu que tem que andar lá no porta-mala cheio, para se num caminho e num trajeto der trave na roda que está rodando, se furou o pneu, tem um para ir para o lugar. E o problema da minha geração, sabe qual é? É que quer rodar quilômetros, só que a oração está indo no step. E oração não pode ser step, porque oração não é para quando surgir um imprevisto, oração é para que não haja imprevisto. Não, irmão, pelo amor de Deus, eu vou de novo. A oração não é para quando o problema chegar, a oração é para me preparar, que se o problema chegar, eu já estou pronto para encarar ele. Levanta a mão, porque eu estou tomado de uma palavra nesse domingo para dizer: alguém aqui vai voltar para a oração. Terminância. O diabo só consegue se andar com quem não ora. O diabo só pega de surpresa quem não ora. O diabo só brinca com quem não ora, porque quem ora, o diabo está vindo lá na esquina e Deus já está revelando: eu estou repreendendo a fúria do diabo. Tem alguém que pega a palavra? Levanta a mão, pelo amor de Deus, e dá um grito de... Oração não pode ser step. Por quê? Porque o step é na hora que as coisas dão errado. Oração não é para quando as coisas derem errado. A oração é para que as coisas não deem errado. Pastor, e por que ela não pode ser step? Porque step é a segunda opção, e oração precisa ser coisas primárias na nossa vida. Talvez eu já estou pregando para alguém que você está dizendo: o negócio apertou agora de noite. Apertou e vai apertar um pouco mais. Sabe por quê? Porque a gente quer a vitória, mas não quer orar. A gente quer que Deus fala, mas nós não queremos orar. Nós queremos que Deus brada, mas não queremos orar. O céu está dizendo: faz ao contrário. Ora que eu já estou bradando, ora que eu já vou na frente, ora que eu já vou movendo, ora que eu já vou abrindo, ora que eu já vou curando, ora que eu já vou levantando. Ora, porque se você orar, eu vou mover. Seja sincera para você mesma, ou seja sincero para você mesmo. Em quanto tempo que Ele tem te chamado para uma vida de oração e você está negligenciando? Se não me falha a memória, a última vez que eu estive aqui, eu ganhei um manual. Sabe de quê? De oração. Ei, vocês pensam que eu não aprendo? Eu aprendo todo dia, toda hora. É eu conversar com alguém, eu já estou com a minha antena como? Ligada para aprender. Foi dentro do avião mesmo. Quando ele decolou, eu já peguei o manual e comecei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ei, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Oração não pode deixar para depois. Oração tem que ser imediato. Vamos para cima, é agora. Sabe aonde é que nós erramos muito? É que a gente quer fazer as coisas para depois orar. Só que eu não tenho que fazer para orar, eu tenho que orar para fazer. E é aqui que a beleza salta na minha guisa introdutória. Por quê? Porque Jesus, quando vai montar o colegiado apostólico, Ele foi orar. E tendo terminado de orar, Ele desceu para chamar os que seriam os seus apóstolos. E agora olha para cá e não se irrita em pecado, tá bom? Não ri não, não ri não, Sul, fica. Ih, pastor, eu não sorri não. Olha para cá, pastor, fala. Quando ele desceu, ele chamou Pedro, Tomé, o João, o Tiago. Pastor, tem mais? Claro que tem. Felipe, Bartolomeu.
Aí daqui a pouco ele bateu o olho e disse: tu também, eu te quero. E quem é esse? Judas. Pera. Deixa-me voltar para o centro para eu falar algo para alguém aqui. Você percebeu que ele acabou de vir da oração, mas mesmo vindo da oração, ele escolheu um Judas? Pastor, e por que Deus não revelou na oração quem ele era? Eu preciso te explicar uma verdade, só a nível de informação. Cristo, Jesus, ou Jesus, Christos, ou ungido, olha para cá, ele era, em tempo de matéria na terra, 100% homem e 100% Deus. Só que a carta que Paulo escreveu, ele deixou bem claro: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se. Agora segura, ele não deixou de ser. Você não vai dar nenhum glória? Tá bom. Ele não deixou de ser. Ele não perdeu nenhum dos seus atributos. Só que no exercício do ministério, tudo que ele fez, ele não fez como Deus. Ele fez na ação do Espírito Santo. Por que você sabe disso, pastor? Porque é a Bíblia que nos informa. Porque quando ele entrou na sinagoga, que ele pegou o rolo, que ele abriu, ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para libertar os cativos, abrir a vista aos cegos e pôr em liberdade quem está em prisões. Olha para cá para eu te falar uma coisa: ele é Deus, mas ele não está se valendo dos atributos de Deus, porque toda a ação na terra foi debaixo do mover do Espírito. Na teologia, nós chamamos isso de união hipostática, mas não dá para argumentar sobre ela, que ela é muito mais profunda do que você pensa. Ela é muito funda, mas é só para você entender. E para quem é curioso, depois você vai lá e pesquisa. Mas vamos lá. Quando ele escolhe o Judas, ele veio da oração. Pastor, mas ele não sabia? Sabia. Por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. E quem direciona Jesus é o Espírito Santo. E aqui que está o X da questão: por que não escolheu outro? Resposta: é porque Jesus nunca esteve atrás de gente perfeita. Tudo bem, vai apertar de novo, mas vai curar. Ele nunca veio procurando os perfeitinhos, ele veio procurando os disponíveis. Talvez você não tenha a melhor oratória, mas está disponível. Talvez você não tenha a melhor voz, mas está disponível. Talvez tem hora que tu dá uma nota que não é a nota que o cantor queria, mas tu está disponível. Eu estou pregando em uma igreja que quando eu cheguei para pregar, não desmerecendo a pessoa, mas quem tocava o violão era o Giovanni. Era ele que ministrava o louvor. Hoje tem tecladista que é maestro. Hoje tem um baixista que é top. Tem uma bateria toda top. Tem um equipamento top. Mas isso aqui tudo é porque Deus encontrou alguém disponível. Disponível. Olha para cá que eu vou liberar. Geralmente quem tem talento não está disponível. Geralmente quem é muito bom não está disponível. Geralmente quem tem muito não está disponível. Aí sabe o que é que ele faz? Ele pega quem tem pouco, mas tem disponibilidade. Através do Espírito aperfeiçoa, levanta e faz a obra acontecer. É sobre isso. Ele olhou para o Judas e disse: vem. Por incrível que pareça, o Judas disse: estou indo. Pastor, e aí?
E aí que se tornou pejorativo o nome, né? Judas. Tanto que ao longo dos anos surgiu aquela célebre frase do "tô malhando o Judas". Só que olha para cá. Ele foi escolhido debaixo de oração, tá bom? Estou sentindo a graça me tomando. Ele foi escolhido debaixo de oração. Pastor, mas eu nunca consegui entender essa loucura. É com todos os respeitos que eu vou me dirigir a uma classe de pessoas, talvez, que está me ouvindo. E aqui eu não vim debater teologia de forma alguma, estou pregando. Mas eu sei que tem, e sempre vai ter. O quê? Aqueles que pendem para o outro lado do campo teológico, dizendo, mas ele já estava predestinado. Aí tem o outro lado, que são os arminianos, que vão dizer, não, ele não estava predestinado, pelo contrário, ele escolheu. Pastor, e aí? E aí que eu fico com a Bíblia. Pastor, e agora eu quero ver o senhor se sair dessa conversa aí. Então você quer ver? Eu fico com a Bíblia, sabe por quê? Porque ele foi escolhido debaixo de oração. Se for escolhido debaixo de oração, é ele quem decide. Ou faz o certo para o negócio dar certo, ou no meio do caminho se vende para fazer o errado. Não vem para cá com essa ideia de que Deus quis assim. Tem coisa que não é Deus que quer, não, é você que apronta mesmo. Tem coisa que não é Deus que quer, não, é você que coloca o pé na jaca mesmo. Tem coisa que não é Deus que quer, não, é você que se atrapalha mesmo. Mas assim diz o Senhor na minha boca: eu estou te dando a oportunidade de fazer o certo, de caminhar certo. Tem dois que recebem essa profecia: faz o certo, pelo amor de Deus. Dando aula um certo dia, sabe o que me acontece? Entrou nessa de calvinista e arminianista, ou calvinismo e arminianismo, e justamente, irmão, só tem um problema. Por quê? Porque as duas são muito fortes nas suas argumentações. Só que eu falo que o que a Bíblia diz com clareza, eu afirmo com certeza. E o que a Bíblia não diz com clareza, não me procure com certeza, que eu também não sei. Pastor, e o que tu sabe? Eu sei que ele foi escolhido debaixo de oração, e eu sei que ele foi o tesoureiro. Aí perguntaram para mim, professor, o senhor defende qual ideia? Eu falei, eu não posso falar, porque aqui eu estou dando aula, eu não estou falando daquilo que penso, daquilo que creio. E daquilo que eu tenho por opinião própria. Eu tenho que falar para os senhores as duas linhas. Mas eu não me aguentei. Você nem deu um glória. Eu não me aguentei, pastor Giovanni. Eu disse, pense comigo. Aí coloquei um aluno de pé e disse, você tem uma empresa. Aí ele, amém. Falei, é isso aí, recebe. Você teria coragem de colocar um ladrão para a tesouraria da sua empresa? Ele disse, nunca. Eu falei, pois é, Jesus colocou. Só que olha para cá. Ele não era, ele se tornou. Duas pessoas recebeu. Mas por que ele se tornou, pastor Giovanni? Porque ele se relacionou tanto com a bolsa, que esqueceu de se relacionar com Jesus. E quando eu me relaciono mais com a bolsa, eu tenho mais contato com o dinheiro. E eu vou estar fadado amanhã a inclinar o meu coração para quê? Para o dinheiro. Pastor, e onde é que o senhor consubstanciou a ideia para amarrar e não deixar a ponta solta? Aí eu amarrei dizendo, quando ele foi entregar Jesus, ele entregou por conta de quê? Alguém gritou, por causa das 30 moedas. Eu falei, o coração dele não estava no mestre, estava na... Então olha para cá, ninguém cai da noite para o dia. Ele caiu porque estava predestinado, não é escolhas. E Deus está gritando para alguém nesse culto, está na hora de você entender, o que eu tenho para você está muito além. Mas dependendo das suas escolhas, você pode complicar o que eu preparei para você. Arrepiei aqui, eu estou sentindo graça. Dependendo das suas escolhas, você pode embaraçar o que eu tenho para a tua vida.
Só que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está comunicando à igreja. Se tu tiver um coração para se relacionar com aquele que te chamou, não tem bolsa, não tem dinheiro, não tem status capaz de te comprar, até porque você não está à venda. Deus está levantando uma geração de discípulos fiéis que vão honrar o chamado, que vão honrar a vocação, que vão honrar o ministério, que vão honrar a liderança. Será que tem dois pelo menos? Eu já sou o primeiro, cadê o segundo? Aqui tem um, ali tem outro, ali tem outro, ali também tem. Deus está dizendo: vai cair tudo que é contrário, mas vai permanecer a chamada que eu tenho estabelecida para a sua história, diz a boca de Deus. Pastor, eu orei tanto. Quando eu comecei a me relacionar, eu descobri quem era ela. Ou vice-versa, descobri quem era ele. Por que Deus deixou? Porque tem que entender como é que você orou mesmo. Pastor, eu orei tanto, quando eu entrei não era nada daquilo que eu pensei. É que tem que saber mesmo que se você orou depois que estava dentro ou orou para entrar. Você está entendendo? Só que agora parei. Terminei aqui essa introdutória, já vou introduzir a mensagem. É 2 tiros e eu paro. Pastor, o que foi? Jesus mostrou na prática que a oração tem poder. Só que de tanto o Judas se relacionar com a bolsa, ele não quis saber de oração e nem de nada. Pastor, como é que você sabe que ele se relacionou tanto com a bolsa? Você não lembra não? Da pecadora? Que quando chegou e quebrou o perfume, o que ele disse? Essa mulher aí, né, ela é uma responsável. Por quê? Ela deveria ter vendido e dado para os pobres. Na verdade, ela não queria que dasse para os pobres, queria que caísse na bolsa para ele roubar. Sabe por quê? Porque quando o meu coração está vendido, já era. Nada muda, a não ser uma mudança que é gerada dentro de mim, para fora. Eu tenho o costume de dizer lá na igreja que pastoreio que Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Talvez seu coração está vendido com algumas coisas e Deus está dizendo: deixa eu te mudar hoje. Talvez seu coração está inclinado para algumas coisas que vai te levar para o fundo do poço. E o céu está gritando: eu estou te dando uma oportunidade de mudança hoje, agora, para já. Pastor, e aí? É aí que Jesus cumpre todo o script dos 3 anos de ministério, para 3 anos e meio. E um belo dia ele olha para os seus discípulos e começa a manifestar aquilo pelo qual ele veio fazer. E ele veio fazer o quê? Morrer em morte de cruz. Aí ele diz: convém que o pastor seja ferido e as ovelhas se dispersarão. Ninguém entendeu nada. Convém que, assim como Jonas esteve 3 dias no seio de um grande peixe, o Filho do Homem passa 3 dias no seio da terra, mas no 3º dia ninguém entendeu nada. Aí ele selou: convém que o templo que foi construído seja derrubado e dentro de 3 dias vai estar de pé novamente. Aí alguém disse: o que é isso? Ele disse: eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou morrer, mas no 3º dia eu estarei vivo novamente. Aí ele prepara a última ceia. Você lembra? A última ceia. Na última ceia ele diz: aquele que põe a mão na mesa comigo no coração tem traição. Quem manifestou? Judas. Ele deu e disse: vai logo e faça o que tem que ser feito. O Judas saiu. Ele olhou para os discípulos, ministrou a ceia e, tendo cantado um hino, partiu. Para onde? Para o Getsemane. Agora a minha pergunta é: como que consegue contar? Deixa eu fazer uma pergunta, deixa. Trouxe o lenço? Se não trouxe, usa a ponta da blusa. Mas deixa a lágrima rolar agora. Como que canta um hino sabendo que alguém acabou de levantar da mesa para te entregar? Como que canta um hino sabendo que alguém que você escolheu na oração, que você investiu, que você cuidou,
que você deu o cargo máximo do ministério, que era a bolsa, sabendo que ele está indo te vender. E outro detalhe, se fosse por um dinheiro bom, até estava bom, mas por 30 moedas. Olhe bem para cá agora. Como que ele conseguiu cantar um hino sendo que alguém estava indo o trair? Ele estava revelando um segredo para mim e para você. E qual é o segredo? O que tem que acontecer vai doer, mas está dentro do bojo do propósito. Eu não vim pregar para super-homem essa noite, nem tampouco para Mulher Maravilha. Eu vim pregar para alguém que o céu está dizendo: eu vou te dar maturidade para cantar o hino quando a dor apertar. Eu vou mais uma vez, eu vou te dar maturidade para cantar o hino quando as coisas não saírem do jeito que você programou. Eu vou liberando, se sentir de pegar, pega. Eu vou te dar maturidade para cantar o hino quando aquele que você dizia é meu irmão, está comigo e não abre. E quando de fato ele abrir, te trair, te deixar, Deus vai te dar maturidade para se levantar, se recompor e ainda cantar o hino, cantar o hino, cantar o hino. Sabe por quê? Cantar o hino com gente batendo palma para você é fácil. Cantar um hino com todos ovacionando o teu nome, te elogiando, é mole. Cantar um hino quando as coisas estão andando nos conformes é fácil. Eu quero ver ter maturidade para cantar um hino sabendo que a traição está batendo na porta. Eu quero ver ter maturidade para cantar um hino sabendo que daqui a pouco o pior está para acontecer. Só que lá vai, o pior pode estar chegando, a prensa pode estar chegando, mas o grito de Deus para a visão profética é: o meu propósito é maior, 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 maior. Tem alguém que acredita que o propósito é maior do que a traição? Tem alguém que acredita que o propósito é maior do que a dor? Tem alguém que acredita que o propósito é maior? Não é fácil. Olha para cá. Não é fácil, mas você aguenta. No meio das minhas crises eu tenho uma canção que eu entrego para Ele. No meio dos meus dilemas eu tenho uma canção que eu canto quando tudo está desmoronando e quando o B.O. bate na minha porta. Eu olho e digo: esse aqui não tem nem por onde eu sei, não sei nem por onde eu vou começar. Aí ele olha para mim e diz: você não sabe, eu quero ouvir o que você tem para cantar para mim. Aí eu chego para ele e digo: então chega aqui para a gente trocar uma ideia. Aí ele chega: quem, pastor? É ele mesmo, meu melhor amigo. Aí eu olho para ele e digo: tem dia que ele só quer saber se eu vou ter maturidade para cantar um hino para ele. Porque, Marcão, vontade de picar o pé em tudo. O quê? Você vai fazer o quê? Me trair? Vem cá, dá logo um armlock. Só quem é do jiu-jitsu sabe o que eu falei aqui agora. Joga no chão, quero ver sair. Não sai, você não vai sair daqui. Só que sabe o que ele fez? Toma aqui, ó, um bocado de pão. Vai fazer o que tem que ser feito. Grave uma coisa para você não sofrer: deixa quem tem que ir fazer o que precisa ser feito. Vou de novo: deixa quem tem que ir fazer o que precisa ser feito. Ele acabou de cantar o hino, ele olhou para os seus discípulos e disse: vamos ali comigo agora. Ele partiu em direção ao Getsemane. No pé do monte ele olhou para a parte dos discípulos e disse: fica aqui porque nós vamos ali. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Subiu Pedro, Tiago e João. Quando chegou lá em cima, ele olhou para Pedro, Tiago e João e disse: agora fica aqui, que eu estou indo mais um pouco adiante falar com o Pai.
Quando ele vai adiante, ele dobra o joelho em oração e diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele deixou uma prerrogativa para os discípulos, dizendo: ficai aqui, vigiai comigo, zelai comigo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo, ele acorda e diz: não pudeste vigiar comigo nem por um instante? Vigiai e orai, porque na verdade a carne é fraca, somente o espírito está pronto. Ele volta para a oração e ora de novo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo porque os olhos estão pesados. Ele vai a terceira vez e ora da mesma forma, só que agora ele ora dizendo: Abba, Pai, que traduzido é Paizinho. Vamos enxergar um problema aqui agora. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6, que ele ensinou, porque ele é professor de oração, ele ensinou que o Pai é de quem? Mas agora ele está chamando o Pai de quê? Meu. Pastora Maida, como é que eu ensino que o Pai é nosso e na minha oração eu chamo ele de meu? É porque dependendo do nível do processo, você não quer dividir. Você precisa de um socorro tão grande que não tem nosso, é meu mesmo, é meu paizinho, meu paizinho, meu paizinho, meu paizinho. Eu vou gritar só para quem é filho: você não é órfão, você tem pai. Vou de novo: você não é órfão, você tem pai. Pastor, o que você está dizendo? Meu pai morreu faz tempo. Deixa eu te dizer, nós temos um pai que ninguém tem poder para o matar, porque ele é a própria vida. Nós temos um pai. Caminhando para concluir agora. Pastor, já? Só segura. Por quê? Porque eu discorri o texto, citei o texto, e agora eu vou aplicar o texto. Porque a palavra Getsemane, você sabe muito bem, eu fiquei sabendo que teve um povo aqui lá em Israel. Eu ainda não estive lá não, mas eu ainda vou. Aleluia. Vou pra cá então. Me corrijam, por favor, se eu falhar, porque eu não estive lá, os senhores estiveram. E se eu falhar aqui, você fala: pastor, não é por aí não, vai por aqui. Eu te dou a liberdade para eu recalcular a minha rota e recolher a minha insignificância. Olha para cá. Getsemane, lugar da prensa. Isso aí é o óbvio, o básico. Só que aqui o problema é que às vezes a gente sabe o significado, só não sabe como funciona. Vamos de novo. Lugar da prensa, tá, mas é prensa de quê? Da azeitona. Tá, e como que se prensava ela? Tem uma roda, tem uma pedra que pesa toneladas. Tem um homem, porque essa pedra ela tem uma conexão como se fosse uma alavanca, uma das formas de prensar a azeitona. Se lança dentro desse recipiente e vai rodando aqui, ó, o homem vai rodando. A pedra vai passando em cima da azeitona e tem um escoamento para se extrair o óleo. Pastor, e quantas vezes se fazia isso? Eram 3 tiragens. Eu vou perguntar e você me responde, tá bom? Quantas vezes Jesus orou no Getsemane? Tudo bem, se Jesus orou 3 vezes, 3 vezes ele orou, e tem 3 tiragens na prensa, cada oração era uma prensa.
Só que agora nós vamos entender para onde vai o azeite extraído na prensa. Pastor, a primeira prensa era o que? Era o óleo puro. E sabe para onde ele ia? Para o templo, para o lugar sagrado. Para quê? Para manter as luzes acesas. Para servir como algo essencial dentro do ambiente sagrado. Pastor, aplica. O que o diabo nunca entendeu é como que você está sendo prensado e ainda está no templo. Ah, gostei, vou de novo. O que o diabo fica perturbado em pleno domingo, ela já foi de manhã lá naquela visão profética. Ele também já foi de manhã. O que ele está se arrumando para ir agora de noite? É porque ele não sabe. Ele não entendeu. O que é, pastor? Que a primeira prensa, o óleo vai direto para o templo. Que o diabo nunca vai entender é que quanto mais prensado você é, mais no templo você quer habitar, mais no templo você quer trabalhar. Eu estou tomado de uma palavra para gritar para alguém. O diabo está achando que a prensa vai te desanimar, a prensa vai acabar com você. Só que o que ele não esperava é que a prensa vai te levar para o lugar que você não deve sair nunca. É no templo que ele te quer, é no templo que ele te espera, é no templo que ele te colocou. Tem alguém que consegue levantar a mão e dar um grito de glória, porque a primeira prensa, o azeite vai para o templo. É aqui que o diabo fica mais perturbado ainda. Por quê? Porque ele pensou que quando a prova te apertasse, você ia fazer o quê? Sumir da igreja. A prova te apertou e ó, você crente. Ele pensou que quando a prensa te apertasse, você ia jogar a toalha e falar: quero saber mais de nada. Só que o que ele não esperava é que quanto mais prensado, mais crente você quer ficar, mais servo você quer ser, mais serviço você quer prestar. Eu não vim pregar para quem desanima na prensa. Eu vim pregar para quem está olhando para a prensa e dizendo: o propósito é maior, o propósito é maior. Deixa eu liberar a palavra. Voluntários, líderes, pastores, membresia da visão profética. Deus não vai te livrar da prensa, mas Ele vai te mostrar que o propósito é maior do que a prensa. O propósito é maior do que a dor. O propósito é maior. Tem alguém que recebe? Abra a boca. Vem no glória, vem no glória. O propósito é maior. Que nunca vai fechar na matemática é se você quiser ou tentar entender as coisas espirituais de modo carnal, porque carne discerne o que é da carne e espiritual discerne o que é do espírito. Vocês acreditam que Deus está aqui? E Ele está falando com a gente? Tem uma princesa do lado de um rapaz do boné. Eu acho que esse boné aí é daqueles que sobe a montanha. Eu estou olhando para uma princesa da blusa preta que está do seu lado, com uma criança no colo, e o céu está gritando: eu não vou te livrar da prensa, mas eu vou te mostrar que o meu propósito é maior do que a prensa que está te prensando. Terminaço e levante, ó. O céu está mandando eu gritar para a tua alma. Eu ouvi a oração que você fez. Eu ouvi quando tu disse: Deus, eu não estou aguentando mais. Fala comigo essa noite naquele culto. Fala, eu não sei o que eu faço. O céu gritou: tu não sabia, porque hoje eu estou te mostrando que o meu propósito é maior do que a dor que tu está sentindo. Porque o diabo achou que ia destruir tua casa, o diabo achou que ia destruir tua vida, o diabo achou que ia te paralisar. Mas tu tem uma chamada muito forte de Deus. Tu tem uma chamada muito preciosa de Deus. Eu sou ousado em dizer que tu és uma guerreira. Só que Deus está te chamando de volta para o ambiente da oração.
E quando tu voltar a guerrear, tu vai ver o rebuliço que Deus vai fazer. Porque enquanto a visão profética levanta a mão para dar glória, eu estou ouvindo um demônio gritando, perdendo a força, e Deus dizendo: o milagre que você pediu, eu estou liberando agora. Tem alguém para dar glória? Levanta a mão, abre a boca. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Uracatamissá. Tem um negócio de Deus liberado aqui. A primeira prensa é para o templo. Tudo que o diabo mais queria era te tirar do templo. Aí ele pensou que a prova te tiraria do templo e o tiro saiu pela culatra. A prova te trouxe para o templo. A prensa te trouxe para o templo. Pastor, a segunda tiragem. Lá vai o homem rodando a pedra, vai moendo. Tem hora que você vai gritar: ai. Tem hora que você vai gritar: meu Deus. Vai ter hora que você só vai fazer Só que escute bem devagar para você receber. Cada grito, cada gemido, tem uma voz gritando na tua alma: o propósito, 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 o propósito, o propósito, o propósito, o propósito é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Eu estou pregando para a gente aqui que você está por um fio de tanta coisa que está acontecendo. Eu estou pregando para a gente aqui que você está por um fio de tanta coisa que bateu na tua porta. Só que assim grita Deus nessa noite de domingo, na visão profética: aguenta a bronca, porque o meu propósito é maior. Aguenta a dor, porque o meu propósito é maior. Aguente o processo, porque o meu propósito. Não abre só uma não, que em uma não vai caber, abre as duas. A vida, ela é cheia de surpresas. Umas são boas, outras não são tão boas assim. Deus me contou uma história. Deixa eu pegar o meu lenço. Deus me contou uma história. E Ele disse: pode falar para minha princesa que por esse tempo agora não foi legal, mas eu estive e estou sempre no controle de tudo. E eu desci para renovar as suas forças e dizer para você: o propósito, depois de tudo, você sempre vai entender, é maior. O teu adversário luta constantemente, e quando ele não consegue te atingir, ele quer ir na cordinha do coração. Só que eu estou falando que Deus vai blindar você e a sua casa e a cordinha do seu coração. Não, você não deu glória porque não é seu parente. Deus está dizendo: hoje eu estou liberando algo extraordinário na eminência. Eu estou liberando algo extraordinário. Você não entendeu ainda que a sua família é minha, é do meu altar. Você não entendeu ainda que o que eu tenho reservado para vocês é algo absurdo. É por isso que tem momentos que parece que o diabo, ele não vem de ciladinha, ele vem como se fosse um furacão. Mas enquanto a visão profética levanta a mão para dar glória a Deus, diz: eu blindo a casa, eu blindo a família, eu blindo as finanças, eu blindo tudo, e o diabo não terá poder, porque assim diz a boca de Deus: o milagre já está liberado e é hoje. E quem vai dar glória, levanta a mão para o céu, adora, adora. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui.
Ô pastor, e a segunda prensa vai para onde? Quando girou, esmagou, prensou, a segunda era usado para fazer remédio e usado para fazer tipos de alimento. Pera, eu briguei demais com Deus quando eu li esse trem aqui. Eu falei, chega aqui, Senhor, para a gente conversar um pouquinho só. Aí quer dizer então que a gente tem que ser amassado, esmagado, prensado, para outro comer. A gente tem que ser prensado, esmagado, para outro ser curado. Aí ele disse sim. Porque tem hora que é você, eu, nós, sendo prensado, mas subindo no altar e dizendo, recebe cura. Quando na verdade quem está precisando de cura, somos nós. Tem hora que a gente está na prensa com fome, e Deus dizendo, fulano, sim, pode pregar amanhã. Você numa prova terrível diz, logo no dia que eu precisava era comer, eu vou ter que dar pão. Ô fulano, você consegue me cobrir hoje? Pior dia da sua vida, um furacão chegou na sua casa, aí chega lá no ministério de louvor, você pode me cobrir hoje que eu faço a sua semana que vem. Aí você diz, logo hoje? É, porque na segunda prensa é cura e alimento. O que o diabo nunca vai conseguir entender é que você, até sangrando, você tem cura para liberar. O que o diabo nunca vai entender é que eu e você, até na prensa, nós temos alimento para alimentar multidões. Você está pensando que é todo dia que a pastora quer pregar? Você está pensando que é todo dia que os ministros querem cantar? Você está pensando que é todo dia que a banda está pronta para tocar? Tem dia que a gente só quer sentar e chorar. Tem dia que a gente só quer sentar e receber. Só que olha para cá, geralmente nesse dia é o dia que a prova está estralando. Só que é nesse dia que arruma um monte de trem para a gente fazer. É nesse dia que a escala falta alguém diz, vai ter que cobrir. É nesse dia que a palavra chega para você pregar. Deus está tomando a minha boca para gritar para alguém, eu vou te usar naquela empresa, eu vou te usar naquela rua, eu vou te usar naquele setor. Alguém está com fome e você está sendo prensado para produzir o alimento que alguém precisa. Aí eu falei para Deus, não gostei disso não, tá? A gente é prensado para outro ser curado, para outro ter o que comer. Ele disse, você não tem que gostar, você só tem que entender que o propósito é maior. Fechamos. Ele orou 3 vezes, eu estou na segunda. Na terceira vez foi quando ele disse, pai, se não tem como passar, ô paizinho, ô aba, se não tem como passar o cálice sem que eu beba, eu vou beber. O cálice que ele está orando não é qualquer cálice. O cálice que ele está orando para passar é o cálice da ira de Deus. Sabe de quem era o peso daquele cálice? Meu. Ele olhou para o céu e disse, eu bebo. Aí quando ele disse, eu bebo, o rapaz que gira a pedra, lá vai ele. Só tem um problema. A carne da azeitona já foi. Na segunda, o que sobrou no sumo também já foi. Sabe o que restou? Só o caroço. E quando passa rodando a pedra em cima do caroço, não sai óleo puro, sai um óleo avermelhado. Pastor, e esse óleo meio da cor vermelhada aí, porque esmagou o caroço? É porque o óleo, ele sai na conotação do sangue. Aí você lembra que ele transpirou gotas de sangue? Eu não vou nem entrar na ideia da hematitrose, não.
A proposta é ser mais simples o possível hoje aqui, só para te levar a uma compreensão. Está doendo, mas está no propósito. Quando ele transpira sangue, é a terceira prensa. Pastor, e quando ele transpirou sangue, o que aconteceu? Aconteceu que começou a cumprir. Começou a cumprir o que, pastor? Isaías 53. E o que está escrito? Quem deu crédito à nossa pregação e em quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como raiz de uma terra seca, não tendo parecer nem formosura e nenhuma beleza víamos quando olhávamos para ele, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Agora, se não pegar, eu estou indo embora para São Paulo já. E tem um detalhe, qual? Quando ele foi moído pelas minhas transgressões e foi transpassado por causa das minhas iniquidades, Isaías gritou dizendo: mas o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a visão profética foi sarada, 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 sarada. Eu não fui sarado com remédio manipulado, eu não fui sarado com remédio de farmácia, eu fui sarado pelas pisaduras dele. Ele foi moído, ele foi moído, ele foi moído. Agora segura a visão profética. Ele foi moído para que a igreja no dia 21 de junho de 2026 tivesse inteira e gritando: o propósito é maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Quem crê que o propósito é maior, dá um pulo da cadeira, fica de pé para adorar. Permaneça em pé. Sabe por que ele não quebrou a taça? Sabe por que ele não fugiu do Getsemane? Porque quando ele sentiu a agonia da morte chegando, ele conseguiu enxergar eu e você. Porque se ele não bebe o cálice, nós não estaríamos aqui. Grita a Deus na minha boca: você é uma privilegiada. Você é um privilegiado. Porque ontem o diabo batia na tua cara. Você bebia tanta cachaça que fazia loucura na cidade, e ele tomou o cálice dizendo: aquele cachaceiro ainda vai dar muito trabalho para o reino de Satanás. Você fazia cada loucura que alguém dizia: esse aí vai morrer rapidinho. Não morreu, está vivo e o propósito continua de pé. Só que agora olha bem para o pastor, olha bem para o pastor agora. Você percebeu que a mensagem pregada de noite, que Deus me confiou essa tarde no hotel, ela tem um teor muito pesado. Primeiro, de responsabilidade cristã. E segundo, de termos maturidade para entender que processos são processos, mas propósitos são maiores. Pastor, e por que Deus está falando com a gente assim? Porque vocês já não estão tomando mais mamadeira. Vocês estão comendo galinhada, rapaz. De vez em quando vem uns mocotó aí, porque tem hora que eu fico olhando uns negócios de vocês aí, eu vejo a pastora aqui, ó. Eu falo: ó, que maravilha. Quando não é ela, vem o pastor aqui. O pastor não é aqui não, o pastor é aqui, ó. O que é isso? Tramontina.
É o corte fino. Só que olha bem para cá. Talvez essa noite era Deus gritando para alguém: dá para ser mais crente. Talvez essa noite é Deus gritando para alguém: dá para valorizar mais o propósito. Porque tem hora que você coloca tanto peso no processo que você esquece que existe um propósito. Olhe bem para cá. Eu só preciso saber o nome. Você está com a mão bem assim. Eu só preciso saber o seu nome. A de trás lá, ó. É você mesmo da blusa vinho. Seu nome? Quem? Ayla. Calma. Rainer. Isso? Ô Rainer, muito Brasil, Fagner, tá? Vou falar, irmão. Eu não levo nada. É São Paulo para Rondonópolis, é muito longe. Eu estou desde a manhã pregando. Eu não sou cego, tenho 2 olhão. Vê tudo no culto. Eu vi você recebendo a palavra, a lágrima descendo. Só que essa noite, Deus abriu para mim e disse: eu vou dar um jeito na sua vida de uma vez por toda. Tu tá numa guerra terrível e o diabo está investindo pesado para te destruir. Só que o céu está dizendo: eu não vou deixar, porque o meu propósito é maior. Se a visão profética ligar, eu continuo entregando. Tem um demônio que está perseguindo, e ele está dizendo: vou acabar, vou destruir. Só que enquanto a igreja está dando glória, esse demônio está perdendo a força agora. Lá eu vim debaixo de oração só para dizer para você: Deus vai quebrar essa resistência terrível, vai alinhar a tua vida de uma vez por toda, porque tem coisa que tu não consegue, tem coisa que o conselho não consegue, tem coisa que ninguém falando consegue, mas a minha palavra vai fazer você viver, porque o propósito é maior. Reprachou-me na raia. Assim diz a boca de Deus: se tu quiser, hoje eu vou mudar a tua história e vou te levantar como testemunho para as nações saberem que o meu poder se aperfeiçoa no meio da fraqueza e muda a vida do ser humano. Quem crê, levanta a mão. Há um negócio de Deus nessa reunião. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Mão no coração.